nossa terceira semana de estudos remotos, falar um pouquinho aí sobre terceira semana, que o grande objetivo dessa terceira semana é falar um pouquinho sobre escravidão e comércio no mundo moderno, né? Principalmente os circuitos do tráfico escravo no Novo Mundo, África e Europa. Então, nós falamos sobre o tráfico negreiro, escravidão, e a escravidão enquanto comércio nesse mundo moderno para servir aí ao capitalismo. A definição de escravidão é quando uma pessoa se torna propriedade de outra. Ela perde completamente seus direitos de ter sua vida, é obrigada a trabalhar para o seu dono, não recebe nenhum tipo de pagamento em troca de trabalho. Então, a escravidão já existia até antes dos europeus buscarem os negros na África, entre os africanos, mas não com um objetivo de comércio lucrativo, né? E quando Portugal começou a ter possessões na África, ele começou a fazer esse comércio de almas, né? E quando o Brasil foi descoberto, no século XV e XVI, né? A opção do Portugal é traçar essas linhas de comércio, ampliar esse comércio, esse tráfico negreiro. Então, a decisão aí de trazer africanos como escravos para o Brasil. Então, foi esse comércio que é chamado de linha de tráfico de escravos África-Brasil ou comércio triangular. Né? Então, durante 3 séculos, o nosso país viveu essa escravidão, né? Essa forma de instituir um trabalho escravo. Então, os negros foram raptados de sua origem, né? Principalmente da África setentrional, onde hoje estão a Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, e levados ao Brasil, um lugar estranho, onde eram controlados com peso, né, com radicalidade, com mão de ferro, pelos senhores de engenho, que delegavam os feitores à fiscalização dessa população. Então, eram diversos tipos, né, diversos tipos de africanos trazidos para o Brasil. Os negros eram de origem rebolô, angolana, mina, cabinda, quiloa, monjolo, benguela, congo. Então, eram várias etnias, tá, gente? A gente tem que entender que eles foram arrancados do continente onde eles viviam e a cultura deles foi praticamente dizimada. A gente não sabe que as diferentes etnias que existiam no continente africano, né? Vamos entender elas hoje. Eles foram capturados, foram convertidos em forças de trabalho e foram inseridos à força nesse ambiente cultural, né? Vale lembrar que a escravidão veio para o Brasil através das práticas mercantilistas, né? Os africanos vinham substituir o trabalho de brasileiros na produção da cana-de-açúcar, pois esse tráfico dava lucro à coroa portuguesa, que recebia impostos dos traficantes de escravos. Então, era muito lucrativo o comércio. Por que escolher escravidão negra, né? Porque Portugal já havia tido uma experiência positiva, né? O estabelecimento da empresa colonial portuguesa, ela envolveu várias questões a utilizar o trabalho escravo, que iam desde o interesse econômico, né, em escravizar essas almas, essas pessoas, esses seres humanos, e também o papel da igreja na colônia. A igreja não se importava com a escravização dos negros, né? Então era assim, ela só vai se manifestar no século XVII, XVIII, né? Dizendo que era um mal necessário. Após, só no século XIX que ela vai ter frente contra a escravidão. Por uma questão cultural, né? Os negros eles não aceitaram a religião cristã. Então, como eles não aceitaram, segundo a igreja, eles eram almas cruéis, né? Almas que não mereciam respeito e por esse motivo poderiam ser escravizadas. Cruel, né? E, sob aspecto econômico, para Portugal era ótimo, né? Esse comércio era de comerciantes coloniais, de almas, né? Aí, em relação à posição da igreja, os portugueses foram impelidos de escravizar os grupos indígenas, mas não estava nada sobre escravos e por esse os negros e por esse motivo foi a opção, tá?
Então, o tráfico de escravos para o Brasil, o tráfico negreiro, seria um período da história onde houve uma migração forçada dos africanos entre Brasil, América, português, né? Mais tarde, os holandeses também começaram a dominar isso aí, o comércio de almas, e aí se implantou esse comércio que estava solidamente implantado no continente africano, milhares de anos foi sendo aproveitado. Então, tinha o comércio Lisboa, né? Lisboa, Portugal, né? Capital de Portugal, que tinha, né? Panos, álcool, armas, vidros, escravos eram enviados aí para Lisboa em troca e os escravos também iam. Então era um comércio ativo. E em troca eles davam para esses grupos africanos que praticavam escravidão junto, né? Na verdade, Portugal fazia um acordo com as grandes tribos africanas, onde eles estavam em constante guerra. E aí, aqueles que foram feitos de prisioneiros de guerra, eles eram vendidos em troca de pano, álcool, armas, né? Então era um comércio mesmo. E aí Portugal podia se desenvolver. As nações africanas, como os Ashanti, do Gana, Yorubá, da Nigéria, tinham as economias realmente voltadas para o comércio de escravo. Eram eles que faziam comércio com Portugal, né? Entregavam os africanos, né, que eram capturados por essas nações, né, por esses grupos, e aí, em troca, eles convertiam em panos, tecidos, álcool, cachaça, armas, né? Então, era um comércio bem ativo, tá? Um grande comércio de escravos europeus e que vem aí desde o Império Romano até os dias, até o século XVI, que Portugal se aproveitou muito. Falar um pouquinho de tráfico negreiro, a gente não pode deixar de falar sobre como que eles eram transportados para cá, né? Através dos chamados navios negreiros, né? Os navios negreiros eram feitos os tumbeiros, os porões dos navios que eram transportados aí, péssimas condições de sobrevivência. Os portugueses já usavam a mão de obra do escravo, do negro, antes mesmo até da colonização brasileira, nas ilhas de Açores, nas ilhas de Madeira, em Cabo Verde, né? E o Brasil ficou com o tráfico até 1850, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz foi proibido o tráfico e começou rumo ao fim abolir a escravidão que foi feito em 1888, né? Porém, assim, era 3 séculos de escravidão, mostra aí como que era péssimas condições da transporte desses navios negreiros. Você tem aí extremamente amontoado, como se tivessem uma mercadoria, né? Mostra que eram tratados da mesma maneira que uma mercadoria. Olha só, eles eram transformados em mercadorias através de navios negreiros. Crianças, grávidas, moleques, machos, adultos eram transferidos de diferentes formas, né? Era bem cruel, bem amontoados, e aí eles chegavam, desembarque aí dos escravos nos portos, principais portos brasileiros. Aqui era o chamado mercado dos escravos, né, que eram comprados, né, leiloados alguns escravos, sempre abarrotados nas ruas das cidades, né, do Porto de Santos, de Salvador, do Rio de Janeiro. Então, a escravidão foi se consolidando em longa duração, né, e marcou diversos aspectos da nossa cultura. Né? Eles trouxeram também, os africanos, os negros, trouxeram a cultura, mas muito perseguidos, não tinham como manifestar a cultura, né? E muito preconceito em relação à religião, aos costumes, né? Muitos foram batizados, perderam seus nomes, perderam identidade cultural, né? E durante a história, a escravidão fez com que o trabalho se tornasse, o trabalho braçal se tornasse uma atividade inferior dentro da nossa sociedade, né? É visto como algo destinado ao negro, à mão de obra do negro, né? São tarefas desempenhadas por escravos. Enquanto os escravos domésticos trabalhavam, né? Os escravos de ganho administravam pequenos comércios, praticavam artesanato, enfim, né?
Era uma condição muito humilhante ser escravo e por esse motivo, era feito várias revoltas, né? Que depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essas revoltas e resistências, né? Faziam fugas, formavam comunidades independentes, as mais conhecidas o Quilombo dos Palmares, né? Existiam vários tipos de escravos, escravos domésticos, aqueles que viviam na casa, né? Fazendo trabalhos domésticos, escravos de ganho que faziam comércio, né? Vendiam produtos, escravos de aluguel, onde o senhor alugava para uma pessoa e essa pessoa usava da mão de obra dele. Isso aqui é um trabalho de extração da cana-de-açúcar, né? Um engenho de açúcar. Aqui um exemplo aí de senzala, né? Péssimas qualidades de vida. Você tem aí um trabalho muito braçal. Em 1850, a economia era movida pelo braço escravo, né? Mas foi proibido o tráfico negreiro, uma questão mundial, né? E aí o cativo estava na base de toda atividade econômica, transporte de carga, a produção de café, né, açúcar, algodão, tabaco, era sapateiro, era ferreiro. Então, a escravidão ela ocupava aí uma grande tinha um grande impacto na produção econômica da sociedade. Detalhe aqui que já caiu em provas de vestibulares, né? Vocês percebam que o escravo não tem sapato, ele não andava de sapatos, ele andava descalço, essa era a condição de ser escravo, não poderia ter sapato, né? O cotidiano deles era muito cruel, muito largado a utilização aí de vigilância constante, muito castigados, largados, sem nenhuma condição de viver, né? Eram mercadorias mesmo, não tinham condição de vida. Tinha uma discussão aí se são humanos, não são humanos, enfim, né? Então, eles tiveram várias funções na história do Brasil, inclusive funções, castigos físicos, era feito açoitamento, né? Intimidando aí os escravos, promovendo aí uma cruel marca de castigos, né? Eram duramente punidos, escravos fujões, eles eram punidos com açoitamento em público para os outros escravos verem, né? Para que sirva de exemplo. Vários tipos de humilhações, você tem aí várias lideranças, né? No caso do Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança muito forte com a questão da escravidão. Mas enfim, né? Nós temos agora um desafio aí, que é a terceira semana, onde nós vamos fazer as atividades e que elas são um pouquinho extensas, eu vou ter que fazer a leitura de um texto, então peço que vocês prestem bastante atenção, né? Então, é um texto de um livro da Marquese, né, do Ricardo Salles, que fala do Blackburn, né, que é um dos clássicos aí na parte de escravidão, é onde ele estudou a escravidão mundial e mais detidamente a escravidão no Brasil, que era maior, né? Então vamos falar um pouquinho da escravidão. A escravidão no Novo Mundo e os tipos de comércio que deu origem surgiram como uma consequência e um componente da globalização. A globalização desde o século XVI, fase da história humana inaugurada pelas explorações marítimas comerciais perdão, e colônias de Portugal e Espanha no final do século V e no início do século XVI. Então, ele fala sobre essa ideia aí, por que escravidão, enfim. Aí pediu para a gente assinalar a alternativa que indica o fenômeno referente à escravidão. Então, como ele falou, a escravidão é um mercado global, né? A globalização, ela, com certeza, ela deu a expansão aí de uma economia mercantil global, centrada na Europa e em suas demandas por matéria-prima e produtos tropicais de alto valor. Então, é a letra A, né? A expansão aí de uma economia global. O próprio texto fala sobre a questão da globalização, né? Então, é o início aí do processo de globalização que deu origem ao comércio ultramarino aí, de comércio de almas, de, né, escravos, que foi global, tá? Não é só Brasil, Portugal, não.
tá? Envolveu vários países, a Holanda, enfim, uma série de países que também utilizavam. A segunda questão vai falar, né? Leia a questão com atenção. Em lugar de ouro, de pratas e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas, ó, escravos, que não são nem ouro, nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha e a dos nossos predecessores de termos em nossa simplicidade aberto a porta a tantos males. Garcia II, rei do Congo no século XVII, onde ele lamenta a ocorrência do tráfico a partir da África, né? Onde ele assumia que existia sim uma responsabilidade do tráfico com os países africanos. Os africanos também praticavam a escravidão. Então, Portugal só aumentou aí. Então, é a responsabilidade, né, que você tem. Assinale dos europeus que invadiram o continente e introduziram a escravidão. Isso. Então, é isso aí. Então, gente, é isso, tá? Vamos terminar aí. A próxima semana vai ser dedicada aos nossos estudos remotos, tá? Do quarta semana. Espero que vocês tenham aí entendido o processo. Quarta semana fazer uma revisão geral dos 4 estudos remotos, né? E que a gente possa prosseguir aí os nossos estudos. Nessa semana eu vou abrir lá no Classroom um espaço para inserção dos planos de estudos tutorados, tá? Cada professor vai ter um espaço onde o aluno vai colocar as respostas e eu vou colocar em forma de formulário, onde vocês vão inserir as respostas, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, ó. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.